Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre Vijete ter sido absorvido pelo STJD. Conheço o camisa 99, está com condições legais de entrar em campo amanhã contra o Cruzeiro. Vamos falar também sobre a torcida do Vasco apaixonada que só em poucas horas já esgotou os ingressos para o jogo de terça-feira que vem contra o Corinthians de São Januário. E vamos falar do provável time de Cruzeiro e Vasco amanhã no Mineirão. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo! E amanhã, mais precisamente daqui 24 horas, eu estou falando às 7 da noite, a bola rola. E como rola no Mineirão, Vasco, na verdade, Cruzeiro e Vasco, o mandante vem na frente, Cruzeiro e Vasco, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser posto em dia. O jogo que era para ter sido realizado 2 semanas atrás, mas como o Mineirão estava envolvido com o show do Roger Waters, escrevendo os grandes sucessos do Pink Floyd, cantando lá, emocionando o público lá no Mineirão. Agora é a vez da bola rolar lá e tem um grande clássico que já fez parte da final do Campeonato Brasileiro, que aliás, hoje de manhã eu vi o jogo entre Vasco e Cruzeiro, que deu o primeiro título dos 4 títulos brasileiros do Vasco. E eu vi o tal gol que os Marias reclamam, mas vou falar sobre isso, inclusive tem gol do Vasco também legítimo que foi lá. Bom, antes de falar sobre isso, o Pablo Vijete foi absorvido, foi julgado nessa terça-feira sobre a sua expulsão no jogo do empate 1-1 com o Goiás, lá no Serra Dourada, que ele foi provocado depois que levou o cartão vermelho, quis ir por via de fato com um membro da comissão do Goiás, e foi julgado, mas foi absorvido, até porque ele não tem histórico de violência, não é o primeiro julgamento, inclusive, do Vijete aqui no futebol brasileiro. Foi absorvido que ele foi pego no artigo 251 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Ele poderia ter pego uma suspensão de 4 a 10 jogos. Mas como foi absorvido, camisa 99 terá condição de entrar em campo amanhã. Será uma das estrelas lá no Mineirão. Inclusive, nessa hora, agora, o Vasco deve estar chegando lá em Minas Gerais. Inclusive, a gente está na espera da assessoria de comunicação, da lista de relacionados que viajaram para Minas Gerais. E a torcida do Vasco, como a torcida mesmo canta, entende, torcida nenhuma outra entende esse amor que a torcida do Vasco tem por ela, que o Vasco colocou à venda hoje, para o jogo contra o Corinthians, terça-feira que vem em São Januário, e 1 ou 2 horas depois que começou a venda de ingressos, já foi toda esgotada. Que a massa vascaína vai empurrar os 90 minutos contra o Corinthians. Até porque tem uma escrita que nos incomoda bastante. O Vasco não vence o Corinthians desde 2010. E no caso do Cruzeiro, o adversário de amanhã, o Vasco não vence o Cruzeiro lá e no Mineirão desde 2017. Porém, o Vasco tem mexido. Geralmente, o Cruzeiro
em casa. A última foi ano passado, né, no Maracanã, o cruzamento do Nenê, com o gol até esqueci o nome do autor do gol, fez de cabeça, mas foi um cara esquecível que depois não virou ídolo. E tem outros jogos, em 2019, que foi o primeiro rebaixamento do Cruzeiro, inclusive, foi o Vasco que praticamente rebaixou o Cruzeiro com 1-0 contra o Fred Guarim, aqui em São Januário. Então, há uma escrita, um Cruzeiro lá em Minas Gerais, mas geralmente no Rio de Janeiro o Vasco vence a Celeste Mineiro. Porém, esse ano decepcionou seu torcedor, né? O Vasco, naquele time que mal montado pelo senhor Paulo Brax no primeiro semestre, e com aquele projeto de treinador chamado Maurício Barbieri, o Vasco perdeu para o Cruzeiro em São Januário por 1-0. O Vasco chegou a estar lá na terra da competição, com o Barbieri e aquele time montado no primeiro semestre. No segundo semestre é que o Paulo Brás corrigiu a rota. O Vasco, se for olhar só o retorno, tem campanha de G4. Se fosse uma campanha só no retorno, o Vasco estaria brigando para chegar na Libertadores. Ou até mesmo, quem sabe, brigando por título. Mas, deixa pra lá, sabe? Nas perspectivas de são mais soltam os cachorros em relação ao Paulo Brax, Maurício Barbieri e o péssimo planejamento, se é que pode ser chamado de planejamento esse primeiro time montado pela 77. Desculpa. E sobre os times, como arte final de campeonato, né, já que os dois vêm de vitória das suas últimas partidas. O Vasco venceu o América Mineiro por 2-1 com aquele golaço lá de Roberto Dinamite, do Paier. E o Cruzeiro vem de uma vitória fora de casa contra o Fortaleza, né? E os dois estão empatados em pontos, ambos com 40 pontos. O Cruzeiro é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco vem logo à frente. Isto porque o Vasco tem uma vitória a mais que o Cruzeiro. E quem vencer fica praticamente já deixando esse pesadelo que é brigar contra o rebaixamento. E já projetando aí que nas 4 partidas que faltam, vai faltar 3 no caso aí, sonhando com uma vaga na Copa Sul-Americana. No caso do Cruzeiro, aqui a plaquinha, ainda não achei um colega que cobre o Cruzeiro que possa falar do pré-jogo, que amanhã espero que tenha, ok? Vai poder contar com o retorno do zagueiro Neres, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Fortaleza, mas ele briga com o Lucas de Oliveira, que foi bem no jogo contra o Fortaleza. Ambos estão vendo quem será o companheiro do Luciano Castan, ele mesmo, irmão do Leandro Castan, ex-Vasco, na zaga. O Matheus Sousa retorna após cumprir suspensão e ele briga com o Machado e o Ian Lucas. Os jogadores do Cruzeiro, na verdade, deveriam jogar com crachá, que a maioria é desconhecido. Porém, tem ex-Vascos também lá, o Matheus Vital, o nosso cria, que sofreu luxação no ombro. É dúvida para a partida, né? Ele treinou, mas ainda não foi confirmado se ele iniciará jogando. Tem o Paulo Vitor, também ex-Vasco, porém esse é reserva. Sem contar com o Gilberto, que foi afastado, a diretoria do Cruzeiro
não falou o motivo real do afastamento do Gilberto. Porém, ele era tido como vilão da torcida cruzeirense, já que ele perdia muitos gols. Se bem que se o Cruzeiro cair, eles vão culpar o Ronaldo. Mas um dos vilões, o suposto rebaixamento do Cruzeiro será o Gilberto. Então, tem várias essas dúvidas, mas vai jogar em casa, porém sem torcida, já que estão cumprindo suspensão devido ao barraco lá na Vila Capanema, na derrota para o Curitiba. Mas ainda assim é um jogo que, se vencer, eles ganham moral com seus torcedores para o resto do Campeonato Brasileiro. O provável time do Cruzeiro: Rafael Cabral, William Dez ou Lucas Oliveira, Luciano Castan e Malão. Matheus Souza, Felipe Machado, Matheus Vital, Ian Lucas, Ticão, Bruno Rodrigues, que é o artilheiro do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, e Rafael Elias. O técnico Paulo Autuário, o técnico dos últimos recentes importantes títulos do Cruzeiro, o mais importante, ganhou a Libertadores em 1997, o Vasco ganhou a Libertadores no ano seguinte, em 98, inclusive na campanha do título da Libertadores do Vasco, o Vasco eliminou o Cruzeiro, venceu aqui por 1-0 e empatou lá em Minas 0-0. Então, é um jogo que vai valer muito para o Cruzeiro e para o Vasco. Já o Vasco, o técnico Ramon Dias, terá o retorno do Gabriel Peck, que estava na seleção pré-olímpica nessa data FIFA. E como no caso da seleção olímpica não tinha nem amistoso, nem jogo valendo nada, só treino, o Vasco chegou a um acordo com a CBF para que o Gabriel Peck fosse liberado uns dias antes do fim da data FIFA. Chegou ontem e já está treinando com os seus companheiros e vai reforçar o time titular. Quem retorna também é o Rossi, que estava lesionado e no último jogo contra o América Mineiro entrou no decorrer da partida e ele aproveitou a data FIFA para se recuperar bem e ser titular, um retorno no time titular. Quem também poderá voltar, porém, no banco de reservas, é o Malão Gomes, que estava lesionado, e poderá ser mais um reforço, mais uma opção do técnico Ramon Dias no decorrer da partida. Quem não volta de jeito nenhum, só volta no ano que vem, o Luca Aureliano, que se recupera da lesão na mão, está inclusive engessado, ele só retorna já na pré-temporada. O provável time do Vasco é o Jardim, com Mita que desculpa, que entra no time titular na vaga do suspenso Paulo Henrique, né? Ele cumpre suspensão com o terceiro cartão amarelo. Bedel, Michael e Lucas Pinto, Zé Gabriel, Nuno Prachete, Paulinho, Paula, Gabriel Peck, Rossi e Vigente serão esses 11 que iniciarão jogando amanhã lá no Mineirão, que o Vasco quebre essa escrita que não venceu o Cruzeiro lá em Minas Gerais, que incomoda desde 2017 que não venceu. Então é isso, galera. Para terminar, ontem eu falei do título brasileiro de 74, que os Marias choram do gol do Zé Carlos de cabeça. Hoje, faltava 4 anos para eu nascer, né? Eu não vivi essa final. Eu sabia que o Vasco foi campeão pela primeira vez. Vamos combinar que o Campeonato Brasileiro mesmo começou desde 1971. Né? Tem a Taça Brasil,
que a CBF depois fez uma verdadeira jogada política, posso dizer, que deu o status de campeão brasileiro para os campeões da Taça Brasil. Na verdade, a Taça Brasil tem mais grau parentesco pelo modo de disputa com a Copa do Brasil do que com o Campeonato Brasileiro. Mas a CBF ainda foi na época do Ricardo Teixeira, deu essa jogada política, deu status de campeão brasileiro a competição antes de 71. Na verdade, foi para os jogadores que realmente fizeram história no futebol brasileiro, como Pelé, Gerson, canhotinho de ouro, já que o Botafogo foi campeão da Taça Brasil em 68. Pelé, que o Santos foi 5 vezes campeão da Taça Brasil, tem status de campeão brasileiro. Se não fosse isso, eles não seriam campeões. Se eu não me engano, o Garrincha foi campeão, faz parte do elenco do Botafogo, campeão em 68. Mas Zagallo, né? Zagallo ter título brasileiro, mais no caso aí do Zagallo como treinador, mas seja como for, aqueles caras do passado têm status, né, de campeão brasileiro. Se bem que, como eu falei, da forma de disputa integral mais parentesco mesmo com a Copa do Brasil. Mas combinando, desde 1971, foi o primeiro título do Vasco, dessa Taça Brasil, né? O Vasco não foi campeão, o primeiro título nacional realmente foi em 1971 e 74. Eu vi hoje no YouTube aquele jogo, realmente um gol do Zé Carlos, aparentemente normal, porém o Vasco, quando já vencia por 1-0, teve um gol legítimo também que o Armando Marques anulou. Como o Armando Marques nunca explicou, e os Marias choram pelo gol do Zé Carlos, também o Armando Marques nunca explicou o gol legítimo do Vasco. Se validasse os 2 gols que ele anulou, seria 3-2 para o Vasco, ou seja, o Vasco seria campeão do mesmo jeito. Outra coisa que os manias choram também é que o segundo jogo foi no Maracanã, por regulamento. O Cruzeiro teria direito de jogar o segundo jogo também, e não me deram. Porém, no primeiro jogo, que foi 1-1, os dirigentes do Cruzeiro na época queriam invadir o campo querendo bater no árbitro. E o regulamento previa justamente inversão de mando de campo, se isso acontecesse. Até se era favorável desse tipo de regulamento voltar, né? Seja torcida invadindo o campo, ou os dirigentes invadindo o campo, eu prefiro até assim do que jogar sem torcida. Porque jogar sem torcida é como se fosse amistoso, né? A gente ouve os jogadores lá no campo, ouço várias, eu ficava confuso para mim, eu sou implantado em ter implante coclear, né? A gente ali, o produtor de conteúdo, fica junto com as cabines de rádio e TV, lá em São Januário. E o último jogo que a CBF permitiu que eu trabalhasse, inclusive, daqueles que sem torcida, foi justamente na derrota para o Cruzeiro. E no gol do Cruzeiro, fiquei maluco, porque eu via gol em muitos lugares, porque sem torcida dava para ouvir todas as emissoras de rádio gritando gol ali. E deu uma dor de cabeça no cara ali. Inclusive, então, eu acho que para dirigentes ou mesmo torcidas organizadas, se eles pensariam melhor antes de fazer besteiras, de criar barraco, se eles perdessem, tivessem um mando de campo invertido, do que jogar sem torcida.
Então, mas é uma coisa que deveriam ser refletidas. E, então, o choro é choro de perdão. Do lado do pessoal do Cruzeiro. Porque foi o Armando Marques prejudicou os dois lados. E a inversão de campo foi culpa dos dirigentes do Cruzeiro mesmo. Que, aliás, os dois gols do Vasco, se vocês forem reparar bem, o goleiro do Cruzeiro saiu muito mal no gol. Se eles forem achar o vilão, eu acho que deixa pra lá. Tem coisa boa para falar para eles. Então é isso, galera. Até amanhã com o nosso esperto, que será um pré-jogo do Vasco Cruzeiro. E depois, amanhã, teremos análise da escalação do Vasco, a repercussão da coletiva do Ramon Dias e se tiver também jornalista também. Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco.